Vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje eu vou trabalhar com vocês agropecuária. É importante, eu vou fazer uma separação. No primeiro momento eu vou trabalhar especificamente com a agricultura e posteriormente eu vou inserir a pecuária, ou seja, aí que dá a palavra agropecuária. Com relação à agricultura, a gente tem de entender a importância dessa atividade, para a humanidade. Principalmente porque a agricultura é uma das atividades mais antigas que a humanidade desenvolve. E ela é responsável por algumas características. Primeira coisa, foi responsável pela fixação das comunidades humanas. Por que fixação? Antes, o homem ele tinha de ficar mudando de região para região em busca de alimentos. Ou seja, ele não conseguia produzir o seu próprio alimento. A partir do momento que tem o desenvolvimento da agricultura, essas comunidades podem se fixar porque agora elas conseguem produzir o seu alimento. O segundo ponto é a importância da agricultura, isso até nos dias atuais, com relação à produção de alimentos. Ou seja, a alimentação humana hoje está diretamente relacionada ao desenvolvimento, à evolução das técnicas agrícolas. Por isso que a gente tem relação aí da quantidade de pessoas, da população mundial e a produção de alimentos. Além disso, a agricultura hoje ela tem também um outro papel importante. Não só a produção de alimentos, mas também hoje o atendimento às demandas da indústria, principalmente com relação à matéria-prima. Além dessas características que eu já comentei, é importante observar que a agricultura vai se diferenciar ao longo da superfície do planeta. Ou seja, nós vamos ter diferenças na característica de produção, no tipo de produto, na forma de produção em cada região do planeta. E por que isso vai ocorrer? Sem sombra de dúvida, um dos pontos importantes são as características físicas, ou seja, solos diferentes, tipos climáticos diferentes, tipos de cobertura vegetal diferente, relevo. Então tudo isso influencia em quê? Nessa diferenciação. Outro ponto também que traz essa diferenciação é a questão cultural. Porém, hoje, o que se observa como um ponto mais importante? A questão tecnológica. Quanto maior o incentivo tecnológico, quanto maior a intensividade no uso de tecnologia, mais vai se dar a diferenciação entre as regiões. Ou seja, nós temos regiões altamente intensivas no uso de tecnologias, outras, por outro lado, com baixo uso de tecnologia. A partir disso aí, nós vamos ver o que a gente chama de sistemas agrícolas. Duas expressões que são extremamente importantes para a gente entender o que seria intensividade e extensividade. Ou seja, o que quer dizer cada expressão dessa? Intensividade é o uso intensivo de tecnologia. Ou seja, as áreas em que nós temos o uso intensivo de tecnologia são aquelas em que nós temos uma adubação mais eficiente, um volume de produção muito maior. O uso de mão de obra é pequeno e normalmente essa mão de obra é de alta qualificação. E um ponto importante, falei para vocês da agricultura, mas a agricultura é uma das atividades que mais depende da natureza. Todavia, quanto maior o grau de intensividade, ou seja, quanto maior o grau de utilização de tecnologia, menos dependente da natureza é a produção agrícola. Já o outro lado, ou seja, o que eu comentei com vocês de extensividade. Extensividade é aquele sistema de produção agrícola em que nós temos um grau baixo de utilização da tecnologia. Normalmente essas são as áreas mais tradicionais de produção, que utilizam técnicas de produção herdadas de pais, avós, ou seja, boa parte das vezes vindas de tradições familiares. Nesse sistema extensivo, o que nós vamos perceber? Já falei com vocês do baixo grau de tecnologia. Isso traz por consequência um alto uso de mão de obra. E boa parte das vezes mão de obra de baixa qualificação. Isso também impacta em quê? Menor produtividade. A quantidade produzida por área ocupada nesse sistema é menor. E por último, o alto grau de dependência da natureza. Ou seja, aquele tipo de produção que precisa da chuva, se não chover não consegue produzir. É aquele tipo de produção que depende de um pousio do solo, porque eles, boa parte das vezes, não trabalham com técnicas eficientes de adubação e assim por diante. Bem, após a gente definir esses dois conceitos, intensividade e extensividade, agora dá para a gente entrar diretamente nos sistemas agrícolas. Eu vou falar com vocês aqui de 4 sistemas agrícolas. Existem outros, mas eu vou falar desses 4 principais.
O primeiro sistema é o que a gente chama de agricultura arcaica ou de subsistência. Isso é um tipo de agricultura que ela pode ocorrer em qualquer país, porém hoje ela ocorre principalmente nos países considerados pobres, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Qual a característica desse sistema agrícola? Primeira coisa, é um sistema extensivo, ou seja, quais as características do extensivo? Baixo uso de tecnologia, alto uso de mão de obra e boa parte das vezes de baixa qualificação, baixa produtividade. São os três principais, quando a gente fala em sistema extensivo. Além disso, esse sistema nos países em desenvolvimento, ele tem como característica policultura. As áreas que desenvolvem esse sistema não desenvolvem uma única cultura, mas diversas culturas. E isso normalmente com a agricultura familiar, ou seja, a família que trabalha ali nesse sistema. Além disso, em algumas regiões, essa agricultura pode ser itinerante, influenciada principalmente pelos rigores climáticos. O segundo tipo de sistema agrícola é o de jardinagem. O sistema de jardinagem, ele em questão de evolução ou de uso de tecnologia, ele é um pouco superior ao sistema de subsistência. Ele é comum principalmente onde? Na região do sul-sudeste asiático. Esse sistema ele surge lá. Hoje ele se espalhou pelo mundo, certo? Mas ele ocorre principalmente nessas regiões. Qual que é a característica dele? Ele já tem um uso maior de tecnologia, consequentemente ele já consegue ter uma produtividade um pouco maior, certo? Ainda continua com o uso intensivo de mão de obra. Agora, uma das características desse sistema é o atendimento ao mercado, ou seja, o mercado para onde a produção é direcionada é o mercado interno dos países, onde estão localizados esse sistema. O terceiro sistema agrícola que eu vou trabalhar com vocês é o sistema de plantejo. Bem, é um sistema conhecido por nós, é o mesmo sistema que os portugueses implantaram aqui no período lá do Brasil Colônia, na produção de cana-de-açúcar. Hoje ele passou por algumas modificações, sofreu evoluções tecnológicas. Porém, o que a gente percebe? Algumas características se mantiveram. É ainda o sistema de monocultura e a produção desse sistema ele é voltado para o mercado externo, ponto 1. A utilização de mão de obra, mesmo com a implantação de um uso maior de tecnologia, ainda é considerável, certo? E hoje, onde ele ocorre? Ele ocorre no Brasil e em outros países, principalmente onde? Nas áreas tropicais dos países em desenvolvimento. O último sistema que eu vou trabalhar com vocês é o sistema conhecido como agricultura comercial moderna. Ou seja, de todos é o sistema mais intensivo, é o que usa um maior grau de tecnologia. Ou seja, nesse sentido é um sistema que tem alta produtividade, baixo uso de mão de obra, e a mão de obra que é utilizada normalmente é de alta qualificação. A produção, parte é voltada para o mercado interno e parte é voltada para o mercado externo, isso vai depender do país. Ou seja, nos países em desenvolvimento, normalmente a produção é voltada para o mercado externo, e nos países desenvolvidos, a maior parte dessa produção, com exceção de alguns, principalmente os Estados Unidos, é voltado para o mercado interno. Características desse sistema. Como eu falei com vocês, alto uso de tecnologia. Então a gente tem mecanização, a gente tem automação. O sistema de produção de leite, por exemplo, tem alguns sistemas que são automáticos, praticamente você não tem a mão humana, é todo robotizado. E um ponto importante, é o sistema que menos depende da natureza. Após falar de todos esses sistemas agrícolas, é importante vocês entenderem como que foi essa evolução da questão tecnológica. Ou seja, a tecnologia na agricultura, ela não veio de repente. Mas se a gente for entender bem, ela veio com a Revolução Verde. E é importante, a Revolução Verde foi um processo que ocorreu a partir da década de 1950, com a implementação de novas tecnologias na agricultura, que visavam principalmente o aumento da produtividade. Quem foram os atores? Quem que participou nesse processo? Grandes corporações, principalmente americanas, certo? E os estados. Como que foi a implantação disso aí? As grandes corporações, elas iniciam o processo inserindo
pesquisas na área da química, da biotecnologia, da mecânica. Para quê? Inserção da mecanização, biotecnologia com melhoria genética, né? Já comentei lá quando eu estava falando do sistema agrícola de agricultura comercial moderna, adubação de solo, correção, ou seja, vários dos processos que nós utilizamos hoje na agropecuária surgem aí na Revolução Verde. E é interessante que a Revolução Verde ela não é simplesmente a introdução de tecnologias nessas áreas, essas foram as principais, mas também na questão da gestão, da administração de todo o processo. Uma das características da Revolução Verde é a substituição gradual, em especial nos países desenvolvidos, mas a gente vê isso também nos países em desenvolvimento, da agricultura tradicional, ou seja, aquele sistema tradicional herdado do pai, do avô. Esse sistema é substituído, ou então ele é modernizado, é adaptado a essas novas formas de produção. É importante destacar, principalmente nos países em desenvolvimento, há a substituição de cultivos tradicionais por cultivos, vamos colocar assim, mais lucrativos. O que a gente percebe no Brasil, por exemplo, por que a gente vê uma expansão considerável da lavoura de soja, substituindo outros cultivos tradicionais, é o caso do feijão, em algumas regiões até o milho. Isso em função do preço que é pago pela soja no mercado internacional. A partir da Revolução Verde, dá para a gente caracterizar essa diferenciação: agricultura em países desenvolvidos, agricultura em países em desenvolvimento. Qual que é essa diferenciação? Nos países desenvolvidos, a agricultura ela se desenvolve para atender basicamente as demandas internas, ou seja, a alimentação da população e as demandas industriais por matérias-primas. Normalmente, nos países envolvidos, a gente vê um grau de intensividade, ou seja, o uso de tecnologia muito grande. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, isso já é um pouco diferente. Nós temos em boa parte das áreas desses países uma agricultura ainda tradicional, com baixo uso de tecnologia, baixa produtividade. As áreas nesses países em que nós temos uma agricultura mais moderna, a produção dessas áreas já são voltadas para o mercado externo. Isso vai justificar por que a gente tem, por exemplo, a fome. Ou seja, a fome ela ocorre por quê? Não é pela falta de produção agrícola. Não é que a gente tem pouca produção agrícola, mas como essa produção ela é direcionada. O que a gente percebe é que boa parte dessa produção ela atende inicialmente as demandas da indústria, não só da indústria alimentícia, mas dos outros ramos industriais. Consequentemente, a ocupação de áreas, por exemplo, produção de cana-de-açúcar, não para alimento, não para açúcar, mas, por exemplo, para a produção de álcool. Outra característica também que a gente percebe é a melhoria, por exemplo, das condições das classes médias dos países em desenvolvimento. Ou seja, se esse pessoal começa a ganhar mais, ele gasta mais. Consequentemente, o que acontece com o preço, principalmente dos produtos agrícolas, dos alimentos? Esse preço sobe, isso prejudica as populações mais pobres. O último ponto que eu vou falar com vocês aqui é sobre a pecuária. E o que é pecuária? Criação de animais. A pecuária ela está diretamente relacionada à evolução da agricultura, ou seja, a pecuária é dependente da agricultura. Por quê? Como que eu vou criar animais? Eu dependo da agricultura para produzir as plantas, sementes, etc., que vão ser usadas para a alimentação desses rebanhos. A Revolução Verde ela teve impacto direto na pecuária. Por quê? Da mesma forma que a gente tem no campo, na agricultura, melhoria das características genéticas das plantas, a gente tem isso também nos animais. Então, há uma relação estreita entre a evolução da agricultura, Revolução Verde, e a melhoria da pecuária.